Liderança versus gestão foi ontem, a gente falou sobre esse assunto aqui no Café com Execução e hoje a gente vai falar como delegar sem perder o controle. Você precisa delegar as coisas, mas você não pode perder o controle do que está acontecendo. Você precisa que as pessoas façam aquilo que você pediu para que eles façam e entreguem. Não é simplesmente pedir para fazer, tem o jeito certo de pedir para fazer. Se você fizer do jeito errado, você vai virar escravo da sua operação e os seus funcionários vão apenas assistir você trabalhar e trabalhar muito. Então, o que acontece com o empresário quando ele vai delegar, passar uma tarefa, né? O que ele pensa aí? E foi o que esse empresário falou para nós logo quando a gente estava fazendo a investigação da empresa dele. Olha só, vê se é comum para você. Se eu delegar, fazem errado. Se eu não conferir, dá problema. É mais rápido eu mesmo fazer do que ter que ensinar eles a fazerem, né? Se você está repetindo essas frases aí na sua empresa também, de maneira constante, a gente tem aqui um ótimo arquivo para investigar, porque existe uma possibilidade assim desconfortável, para usar uma palavra tranquila aqui, e você pode ter construído uma empresa que você é o processo. Você só funciona quando você está lá. E aí, se você é o processo, ela não cresce. Mesmo que você contrate funcionários, mesmo que esses funcionários sejam bons funcionários, ela não vai crescer porque ela depende de você. Então, existem alguns conceitos que a gente precisa entender. Você deve ter ouvido muito em delegar e delargar, isso aí virou até meme nas redes sociais, mas o ponto é, existe um falso conceito de delegação, né? Delegar não é dizer, João, resolve isso aqui para mim, e eu passo para ele, né? Não é transferir uma tarefa para alguém, é simplesmente transferir a tarefa. A delegação, ela tem um conceito, um fundamento, e ela precisa que esse fundamento seja respeitado, senão ela perde a essência. E se ela perder a essência, ela não é uma delegação, ela é só uma transferência de tarefa. Quando você vai delegar, você precisa passar. Pega aí, papel e caneta, vamos lá. Papel e caneta, né, aqui no nosso café com execução, a nossa pranchetinha aqui, canetinha na mão, e você vai anotar o que você precisa fazer quando você vai delegar uma tarefa para alguém. Primeira coisa, você precisa falar qual é o resultado esperado daquela tarefa. Então, você decidiu que vai repassar isso para alguém. Esse alguém tem que ser o responsável, tá? Ele é o responsável por aquela tarefa ser executada. E você vai dizer, ó, essa tarefa precisa ser executada e o resultado que eu quero é X. Então, eu quero que você emita 10 notas fiscais hoje. Você emitindo essas 10 notas fiscais enviando para os clientes, eles vão nos pagar no prazo, por exemplo. Aumenta a chance deles nos pagar no prazo. Então, qual é o resultado esperado? Que você emita as 10 e envie para os 10 clientes a nota fiscal. Legal. A pessoa já sabe qual é o resultado esperado. Ela já sabe que ela é responsável por aquilo. Ela precisa saber limite de decisão. Então, até onde ela pode decidir sem precisar falar com você. Então, vamos pensar que aconteça algo durante o dia e faltou energia. E aí ela ficou ali um tempo parado e isso vai impactar na emissão das notas. Talvez não dê para emitir todas as notas porque faltou energia. Aí, o que ela pode fazer? Você tem que dizer qual é o limite de decisão que ela pode tomar. Ela tem que te avisar imediatamente se algo desse nível acontecer.
ela pode contratar, ela pode, né, ir para um lugar aí externo para poder emitir essas notas, onde tem energia. Então, pode levar um notebook para casa e fazer de casa tem energia. Você vai dar o limite de decisão, até onde ela pode ir. Ela decide sem precisar falar com você. Você vai dar um prazo para isso ser feito. Então, ó, o prazo termina tal hora. Então, você tem que fazer até tal momento, até tal dia, até tal data. Então, você vai dar um prazo que vai encerrar. Você precisa ter um indicador. O que é um indicador? O indicador é o que mostra que a gente está na direção, caminhando na direção certa. Então, esse indicador, você pode ser quantas notas foram emitidas, quanto tempo que ela leva para emitir cada nota. E se ela leva 1 hora para emitir cada nota, né, vamos pensar que bastante item, leva 1 hora, então 10 notas seriam 10 horas. Ela não trabalha 10 horas, como que ela vai fazer? Ela precisa fazer em menos tempo. Então, aí você vai estudar isso para ver se realmente é possível entregar o resultado esperado, né? E você vai também falar para ela dos checkpoints, quando que você vai acompanhar com ela. Então, você delegou de manhã e é uma tarefa para aquele dia. Então, quando for lá com umas 10 horas, você vai conversar com ela de novo. E aí, tá dentro do prazo? Tá tudo certo? Tá tendo alguma dúvida? Quando for 2 horas, você dá uma passada de novo. E aí, vamos entregar? Tá tudo bem? E aí, ao final, você vai lá e faz um feedback. Ela entregou e você vai dar o seu parecer sobre a entrega que aquela pessoa fez da tarefa. Isso é extremamente importante, porque você deixa a percepção de responsabilidade clara para essa pessoa, ela se sente responsável porque você honrou essa pessoa ao dar o feedback para ela, positivo ou negativo, e você melhora o seu processo, você melhora a sua equipe, tá? Sem isso, você não delegou, você simplesmente transferiu uma preocupação e, de repente, você transferiu uma responsabilidade que aquela pessoa ainda não está preparada para assumir. E se você faz isso, um funcionário comete erros, ele fica assustado e aí pode trazer muitos problemas. Outra coisa que acontece muito na delegação eu delego, peço para a pessoa fazer, o funcionário começa a fazer e aí ele comete um erro, ou ele está fazendo mais lento porque ele está aprendendo a fazer. Aí o empresário para, olha e fala, se fosse eu já tinha feito isso daí. Tá? Estou perdendo tempo, você já estava pronto. Isso aí eu faço em 2 horas, tá levando já a manhã toda e não terminou ainda. Aí vai lá, pega a tarefa, resolve e aí o funcionário fica ali vendido, né? Foi vendido, se sente traído, se sente que ele não é competente para aquilo. No curto prazo, você ganhou 20 minutos, ganhou 1 hora. Só que no longo prazo, você ensinou uma coisa para a equipe. Quando fica difícil, o chefe resolve. E aí, o pessoal vai sempre atrás de você. E depois, você reclama. Tudo depende de mim. Mas claro, é óbvio. A própria empresa, você mesmo, treinou os funcionários a que, quando fica difícil, você vai lá e resolve. Então, por que eu vou me preocupar? Você é o responsável. Então, eu não vou me preocupar com isso. Então, depois que a gente passou por esses fundamentos com esse empresário, a gente fez o teste do Decide para investigar um pouco mais isso. E eu quero que você pegue aí seu papel, sua caneta, como sempre, está aqui, ó, papel, caneta, e vamos à execução aqui, ó. Você vai pegar algo que você acredita, que você pensa que você delegou. Bom, pega uma tarefa que você pensa que você delegou. E aí, você vai fazer o checklist. Você, nessa tarefa que você passou para essa pessoa, pode ser a tarefa da semana, pode ser a meta de vendas da semana, por exemplo. Ó, você tem R$1.000 para vender essa semana. Pô, legal.
Qual é o resultado? Vender R$ 1.000. Top. Qual é o prazo? Essa semana. Beleza. Como vamos saber se você conseguiu? Só lá no final da semana? É complicado, porque aí você não vai ter mais o que fazer, não tem como corrigir. Se ela qual o nível de desconto que ela pode, de prazo, como que ela pode negociar? Qual o nível de negociação que está na altura dela, na competência dela, que ela decide sozinha sem pedir bênção para ninguém. E o que ela precisa, obviamente, pedir para alguém autorizar. Quando e como você vai acompanhar que isso está acontecendo? E um ponto forte aqui que pouquíssimas empresas fazem. Qual é a evidência que demonstra, que prova que acabou? Porque, por exemplo, o cliente falou que o pedido vai chegar e o pedido não chega. Não, ele vai enviar por e-mail. Venda só é quando o pedido chegou. Se o pedido não chegou, a venda não aconteceu. Então, se não tem o pedido na mão, assinado, o contrato assinado, o Pix feito, não foi feita a venda. A venda não terminou, né? Então, você precisa da evidência. Qual é a evidência? O Pix do cliente, o comprovante de pagamento, o contrato assinado. Aí você vai dizer qual que é a evidência que a tarefa foi terminada, tá bom? Agora, se você não consegue responder isso que eu falei agora para você, você fez uma delegação incompleta, você transferiu a responsabilidade. Transferência de responsabilidade é algo muito complexo, principalmente nas pequenas empresas, porque as pessoas, os funcionários, a equipe que você tem, normalmente é uma equipe júnior, é uma equipe que não tem aí 3, 4, 5 anos de experiência, que conhece muito sobre aquilo. Não, muitas vezes é o primeiro emprego da pessoa, o segundo emprego da pessoa. Ela trabalhava como vendedora e agora ela é auxiliar de escritório, então é tudo novo para ela. Então você não pode perder o controle, você precisa ter o controle. Então, quando você delega para alguém, você delegou a tarefa, a execução, a operação da tarefa, mas você não dá a responsabilidade de controle para aquela pessoa. Você tem que estar no controle. Você tem que saber como monitorar, tá? E o monitoramento, obviamente, é feito naquele checkpoint que eu te falei, tá? Nos checkpoints que foi combinado. Porque se você pensar, ou eu controlo 100%, micro, né? Tudo que tá fazendo aí, o que você fez? Como que você fez? Deixa eu ver se tá certo, traz aqui. Aí não vai dar, aí não tem jeito. Se você não cumpre com o que você falou e vai checando de acordo com o que foi combinado, você vai arrumar um problema. Né? Você não delega, você está aí perturbando a pessoa, colocando ela numa pressão e ela vai acabar não conseguindo fazer. E não é porque ela é incompetente, sim porque você ficou ali em cima, perguntando e tal, e ela não tem esse conhecimento para poder trabalhar sob pressão, trabalhar com alguém no pé dela. O controle saudável é uma consequência da gestão. Quando você combina, o combinado não é caro, já é um ditado popular, combinado não é caro. Quando você não combina, isso fica saudável, porque ela já sabe que você vai falar com ela de tempos em tempos sobre aquela tarefa que você está falando, você já combinou antes. Você não precisa perguntar 10 vezes ao dia. Terminou? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Não. Se tem um indicador lá, você vai, tem um prazo, tem os checkpoints que você combinou com ela. Se você consegue, as evidências você colocadas lá, você vai salvar os pedidos nessa pasta, você vai salvar as notas que você enviou nessa página, você vai imprimir em PDF o e-mail que você enviou e salva nesta pasta aqui, e aí você consegue saber como que está evoluindo sem precisar ir lá. Você vai lá, abre a pasta e vê se tem 5, 6 notas emitidas, se tem 4, 5 pedidos. Você sabe, se está no CRM, você consegue ver a evidência. Então você controla o sistema sem precisar perseguir a pessoa,
Então sai do pessoal e vai para o sistema, para o processo. Aí, quando você está no processo, a pessoa fica tranquila, porque você está monitorando o processo, não a pessoa. E isso tem que ficar muito claro, que você está acompanhando o processo de execução e não a pessoa. Até porque você pode melhorar o processo quando você está acompanhando o processo. Então, na próxima delegação que você for fazer, você vai pegar, pode ser um papel em branco mesmo, aqui ó, uma folha em branco, aqui. Então, você vai dizer o que essa pessoa tem que fazer, né? Ó, quem é o primeiro? Responsável. João. O que você tem que fazer? Isso. Para quando? Tal data. Como que a gente vai medir se você está dentro do prazo ou não? Por esse indicador aqui, ó. Então, você precisa fazer 50 entregas. Você precisa fazer 10 entregas por hora. Se você tiver abaixo de 10 entregas por hora, não vai conseguir fazer as entregas do dia. O que ele pode decidir? Por exemplo, ver qual vai ser as prioridades. Ele pode decidir isso, quem ele vai entregar primeiro, por onde ele começa a rota. Pô, ele pode definir isso. Então, você vai definir qual é o nível de autoridade que aquela pessoa tem, de autonomia que aquela pessoa tem para tomar decisão sem precisar te perturbar. E quais são os pontos, os checkpoints que você vai voltar a conversar antes da execução terminar, acompanhando a execução. Agora você tem um processo de delegação gerenciável. Então, quando você passa para alguma coisa, para alguém alguma tarefa, você fica claro que o que você fez e o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, como ela vai fazer, você tem tudo muito claro, muito evidente, e você vai ter uma prova lá que você fez, uma folha que você fez, por exemplo. E agora chegou a hora do desafio do executor. Desafio do executor de hoje, eu quero que você escolha uma atividade que ainda depende de você. Uma atividade que ainda dependa de você. Que não vai procurar 10, tá? 15 atividades. Você vai procurar uma atividade, sempre uma, tá? Uma atividade que depende de você. Você vai pegar os 6 elementos que eu falei agora aqui atrás, né? O que, quem, quando, como, autonomia e o checkpoint. Você vai definir esses 6 elementos e vai delegar isso para alguém. Vai marcar qual vai ser o checkpoint, qual é o momento que você vai checar se aquilo está sendo feito, né? O seu desafio não é abandonar a atividade, não é deixar para lá e ele que se vire. É fazer com que a outra pessoa consiga executar sem depender permanentemente de você. Então ela vai conseguir fazer mesmo que você não esteja lá. Esse é o objetivo do desafio do executor. E você executando, você volta aqui e põe o emoji do sininho aqui embaixo que você fez. Ou manda o sininho para mim lá no Instagram, no direct, que você executou e mostra qual resultado você teve. É importante você executar. Aqui no Café com Execução, eu aqui, Vanderlei Souza, que sou engenheiro de vendas, né, e também estrategista comercial, eu tenho a questão de que você precisa documentar as coisas precisam estar claras por processos, e aí, se o processo está lá, as pessoas conseguem fazer sem depender de você, e você vai conseguir ter tempo para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer. A função do empresário são só duas: fazer a empresa crescer e diminuir as despesas. Só essa. Então é isso que você tem que pensar. E para isso você precisa delegar. Para delegar, eu já te disse como que você faz. Agora, eu tenho que falar para você do que a gente vai conversar amanhã. Então, a gente ensinou isso para o cliente, mostrou para ele que ele estava delegando do jeito errado. Quando a gente viu o jeito que ele estava fazendo, ele fazia errado, ele só dava tarefa. A gente mostrou para ele o jeito certo de fazer. E aí, você vai entender se as pessoas estão nas funções certas. É isso que a gente vai ver amanhã, porque o que aconteceu? Ele delegou do jeito que a gente mandou e mesmo assim algumas tarefas não foram executadas. Ele usou os 6 pontos e mesmo assim as tarefas não foram executadas.
Você vai entender por que muitas empresas, né, todo mundo faz de tudo, todo mundo tem que ser treinado a emitir nota, todo mundo tem que ser treinado a atender o cliente. Só que ninguém sabe exatamente pelo que ela responde. Então, se não ficar claro qual é a responsabilidade dessa pessoa, ela vai sumir, ela vai dar lá o somebody love, como diria lá na escolinha do professor Raimundo, e não vai entregar para você o que é necessário, o que foi combinado. Então, você vai amanhã, episódio 49, você vai descobrir se a sua empresa tem as pessoas certas nas funções certas. É isso que a gente vai fazer amanhã. Isso que foi que impediu o primeiro ponto desse cliente. Ele estava delegando com a ferramenta correta, só que as pessoas não estavam no local certo. E aí isso impactou na execução, impactou no resultado. Então, amanhã eu vou dizer para você como saber se as pessoas certas estão nas funções certas na sua empresa. Eu te vejo amanhã às 7h47 da manhã em mais um Café com Execução aqui no canal do Vendedor Vencedor. Um abraço e até lá!